Olá, meus caros, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade nos nossos exercícios de legislação penal extravagante. Continuando aí nas leis, pode colocar na tela, vamos falar um pouco aqui de CDC e CTB, tá? CDC, Código de Defesa do Consumidor, e Código de Trânsito Brasileiro, a nossa lei 9.503. Lembrando, só na parte penal, tá? Nos dois aí falaremos da parte penal, a parte que relaciona crimes, e algumas regras processuais penais também, tá? Por exemplo, CTB, eu posso trabalhar aí a regra de juizado no CTB, tá? Juizado Especial Criminal, que é a nossa próxima lei. Beleza? Tranquilo? Então, ampassando a tela, ampassando só alguns detalhes, tá? É bom que você dê uma lida aí na parte criminal dos dois códigos, tanto do CDC quanto do CTB, 9.503 e 8.078 de 90. Tá aí a primeira questãozinha sobre CDC. A respeito das infrações penais previstas no CDC, julgue o item. Não constitui crime dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas ou registros. O importante aqui é o seguinte, é uma questão que caiu para juiz lá no Pará. Que eu quero que você sinta a importância aqui do CDC. Letra de lei. Basta conhecimento dos crimes e alguns artigos a mais, tá? Então, leia os delitos do CDC, tá? Leia os crimes do CDC. Beleza? Tranquilo? Só uma lida, só conhecer os delitos. Isso aqui é uma questão letra de lei, tá? Que caiu para a prova de juiz. Pode colocar na tela. Trouxe aqui, claro que eu trouxe alguns delitos para você, tá? Trouxe aqui alguns delitos. Gabarito errado, esse é o delito do artigo 72, tá? Delito do artigo 72. Tá lá, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer mais algumas questões relacionadas. Não se considera para fins de redução da fiança a situação econômica do réu ou do indiciado. Não se considera para fins de fiança a situação econômica do réu ou do indiciado. Gabarito, tá aí errado. Trouxe aqui o artigo 79 que fala. 79, parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do réu, a fiança poderá ser reduzida até metade do seu valor mínimo, está reduzida até metade do seu valor mínimo, ou aumentada pelo juiz até 20 vezes. Como esse 20 vezes é diferente lá do Código Penal, recomendo aqui que você saiba, tá? Reduzida até metade, lá no CPP reduzida até 2/3, né? Ou aumentada pelo juiz até 20 vezes, tá? Aumentada pelo juiz até 20 vezes. Beleza? Tranquilo? Professor, quais são os artigos que eu tenho que ler? Comece a ler, que trata de infrações penais, do artigo 61 em diante. Artigo 61 em diante. 61 ao 80 do CDC. Ok? Recomendo aí a leitura desses 20 artiguinhos, tá? Artigo 61 ao 80 do CDC. Beleza? É lógico que aqui no material eu trouxe os mais importantes. E por mais, por exemplo, artigo 80. Artigo 80 eu acho extremamente interessante. Vou falar do artigo 80. Achei ele extremamente importante e não tinha questão. Aí eu trouxe ele em apartado, mas está aqui no material. Beleza? Eu trouxe aqui os mais importantes. Perceba que eu tenho aqui crime, eu tenho aqui o 79, parágrafo único, uma regra processual. Então tudo junto aí para você. Beleza? Mais uma questãozinha. É conduta atípica empregar na reparação de produtos peças ou componentes de reposição usados sem a autorização do consumidor. Esse aqui é o mais conhecido, tá? Esse é o crime do CDC mais conhecido. O crime do CDC que mais parou um pouco de cair em prova porque ele era o mais conhecido, aí botaram o pezinho no freio, mas continua caindo, né? Perceba aí que está na prova. Então, utilização com reposição de componentes usados sem autorização do consumidor é crime do CDC. Tá? Pode colocar na tela. Gabarito errado. Nosso artigo 70.
Tá? Famoso artigo 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componente de reposição usados sem a autorização do consumidor. Tá? Sem a autorização do consumidor. Beleza? Então esse artigo 70 é um famoso artigo. Tá? O 70 é um famoso artigo. Outro detalhe interessante do CDC, que vale a pena você saber, é o seguinte: todos os delitos do CDC, são impo. Todos os crimes do CDC são impo. O que é isso? Infração de menor potencial ofensivo. Tá? Nenhum deles a pena será ultrapassada de 2 anos, tá? A pena máxima. Então, todos os crimes do CDC são infrações de menor potencial ofensivo. Outro ponto que eu acho interessante, que você só tem o conhecimento, ó, bem por alto mesmo, tá? Bem por alto. No CDC, admite-se crime culposo. Tá? No Código de Defesa do Consumidor, admite-se crime culposo. Professor, mas qual é? Eu não preciso nem te dizer. Eu não preciso nem te dizer. Porque em prova tem caído muito isso. Ah, em tal lei especial tem crime culposo, em tal lei especial não tem. Às vezes, em uma outra lei só tem um crime culposo. Isso tem caído em prova. Crimes ambientais tem crime culposo? Admite? Sim, os crimes ambientais têm. No Estatuto do Desarmamento tem crime culposo? Tem. A omissão de cautela do artigo 13. Na lei de drogas tem crime culposo? Tem. A prescrição culposa do 38. Então, às vezes, só saber. Na lei de tortura tem crime culposo? Na lei de tortura, não. A não ser a préter dolosa com resultado morte culposo. Na nova lei de abuso de autoridade, nossa nova lei de abuso de autoridade 3869, tem crime culposo? Não, lá os crimes são dolosos. No Estatuto da Criança e Adolescente tem crime culposo? Somente o 228 e 229. Que são aqueles crimes relacionados a obrigações dos hospitais, lá do artigo 10 do ECA. As obrigações dos hospitais estão no artigo 10 e os 228 e 229 refletem as obrigações do artigo 10. São crimes para o descumprimento das obrigações do artigo 10. Deixar de entregar a declaração de nascido vivo, né, com as intercorrências do parto, deixar de fazer a identificação. São crimes do ECA que são admissíveis na modalidade dolosa e culposa, 227, 228 e 229. Então, saber os crimes culposos nas legislações tem sido cobrado em prova, tá? Então, no CDC, saiba. No CDC, saiba, tem crime culposo. E no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro 9.503/97, tem crime culposo? Tem. O homicídio e a lesão no CTB são essencialmente culposos, não são dolosos. Cuidado. Se uma pessoa praticar um homicídio no trânsito, dolosamente, querendo matar, não vai para o CTB, vai para o Código Penal. Porque o homicídio do CTB é um homicídio culposo. A lesão corporal é culposa também, não pode ser dolosa. Beleza? Na tela. Detalhes importantes que podem cair na sua prova, que vale a pena o conhecimento. Tá aí o nosso artigo 70, que traz o delito de empregar produtos usados, né, sem autorização do consumidor. Ele coloca como se fosse novo, né? Mais uma questãozinha. A pena de interdição temporária de direitos não é aplicável aos condenados por crimes contra as relações de consumo. Essa questão, né, essa alternativa aí, apesar de ela ser uma alternativa relacionada ao CDC, você responderia a ela pelo Código Penal. Porque no Código Penal existem as PRDs, as penas restritivas de direitos, que substituem, conforme o regramento do artigo 44 do Código Penal, na parte geral, substituem as penas privativas de liberdade. E lá, dentre as PRDs, eu tenho limitação de fim de semana, eu tenho prestação de serviço à comunidade, eu tenho a prestação pecuniária, eu tenho o perdimento de bens e eu tenho a interdição temporária de direitos. Logo, no Código Penal, já existe a interdição temporária de direitos. E pergunto, a parte geral do Código Penal é aplicável no CDC? Claro, nos crimes. Então, a parte geral do Código Penal é aplicável aos crimes da legislação extravagante, a não ser que a legislação disponha de modo diverso.
Então você já sabe que essa pena de interdição, por mais que exista a previsão dela no CDC, ela já é aplicável conforme o Código Penal. Então já responderia por aí. Mas também tem previsão no próprio CDC. E eu coloquei essa questão, pode colocar na tela, não por causa da interdição. Eu não coloquei ela por causa da interdição. Errado, tá? Tem previsão. Olha o que fala o nosso artigo 78 do CDC. Além das penas privativas de liberdade de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto no 44 a 47, que trata lá da substituição, as penas: interdição temporária de direitos, inciso 2, e inciso 3, prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. Qual que é o ponto relevante aqui do CDC? O ponto relevante é que no CDC, essas penas podem ser cumuladas com a PPL. No Código Penal, não. No Código Penal elas são substitutivas. Você substitui a PPL, crime doloso, sem violência, grave ameaça, com pena até 4 anos, ou crime culposo, qualquer que seja a pena, você substitui por uma PRD. Você pega a PPL, a de multa pode ser acumulada, mas você pega uma PPL e substitui por uma PRD. Aqui, no CDC, eu posso aplicar a PPL cumulada com essas PRDs aqui. Então saiba, essas três, elas podem ser cumuladas com a PPL. Tudo bem? Se bem que todas são infrações de menor potencial ofensivo, dificilmente chegaremos a uma condenação, mas é possível. Tá bom? Na tela. Então saiba, ó, além da PPL e multa, podem ser impostas cumulativa ou alternadamente a interdição temporária de direitos, a prestação de serviço à comunidade, que tem previsão também no Código Penal, e o inciso 2. O inciso 2 eu acho relevante porque ele não tem previsão no Código Penal. Tá? Ele não tem previsão no Código Penal. Então tem que saber. Então o mais relevante aqui é o inciso 2. A publicação em órgão de comunicação de grande circulação ou audiência às expensas do condenado. Presta atenção. Às expensas do condenado de notícia sobre o fato e a condenação. É mais ou menos uma pena de censura lá do juiz. É colocar o cara na mídia. Ferir, entre aspas, a honra dele, né? Fala assim, ó, condenado, pum, coloca na mídia lá. Em local de grande circulação. Isso aqui é importante, principalmente por crimes do CDC praticados por grandes empresas. A empresa grande lá pratica vários crimes CDC, não está nem aí para o consumidor. Coloca material usado, publicidade enganosa, crimes do CDC. O que você faz? Opa, vai ter que publicar. A imagem da empresa diminui. A venda dos produtos da empresa diminui. Isso é ruim para a empresa. Isso é uma pena. Isso é uma sanção. Aplicável, logicamente que o CDC, tá? Cuidado, que aqui no CDC os crimes são praticados por pessoas físicas, tá? Pessoa jurídica não pratica crime do CDC. Pessoa jurídica só pratica crime ambiental, tá? Já vimos na lei dos crimes ambientais, pessoa jurídica só pratica crime ambiental, tá? Mas a empresa aqui ela vai ter um dono. A pena é para o dono da empresa que praticou o crime, tá bom? Para a pessoa física. Na tela. Só um cuidado aí para você não pensar como pessoa jurídica. E não confundir lá com os crimes ambientais. Crimes ambientais é possível a pena de o crime praticado por pessoa jurídica. Respeito das infrações penais previstas no CDC, julgue o item. Constitui crime contra as relações de consumo fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber, olha o dolo eventual aí, ó, sabe ou deveria saber, que sabe ou deveria saber, enganosa ou abusiva. Gabarito correto, nosso 67. Fazer ou promover publicidade de que sabe ou deveria ser enganosa ou abusiva, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ok? Artigo 67 do CDC. Beleza? Perceba aqui, letra de lei isso aqui, ó, 67. Tá? Dos primeiros crimes lá do CDC. Tranquilo? Nada demais. Tá? Nada demais. Então é bom dar uma boa lida aí nos delitos relacionados ao CDC. Coloquei aí para você artigo 61, artigo 80, tá? Tem que dar uma lida.
Logicamente, estou colocando os mais importantes? Estou, coloquei o 72, 79, vou falar do artigo 80, artigo 70, 78, nosso artigo 67. Trouxe aqui alguns artigos interessantes, tá? Artigos que tratam de parte penal e até de parte processual. Artigo 75, cai bastante em prova o 75. Ele traz aqui o concurso, cai bastante, relacionado aos crimes do CDC. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste código incide nas penas a esses cominadas, na medida de sua culpabilidade. Isso aqui é a adoção da teoria monista para o concurso de pessoas, conforme artigo 29 do Código Penal. Mesmo regramento. O que cai em prova? Daí em diante, ó. Bem como o diretor, administrador, gerente de pessoa jurídica que promover, permitir ou, de qualquer modo, aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta de prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Então perceba que o diretor, o administrador, o gerente vai entrar junto com aquela pessoa que está praticando o crime relacionado ao CDC. Então é muito relevante, é muito importante saber aqui sobre o concurso de pessoas, porque eu já vi várias e várias questões de prova, colocaram uma situação que tem lá o cara praticando e tem o gerente mandando. Aí pergunta, quem que responde? Os dois. Tá, os dois. Quem pratica e aquele que ordena. Tudo bem? No nosso regramento de concurso de pessoas, 75 tem caído bastante em prova. Tá bom? Na tela. 7.6, circunstâncias agravantes. Então, alguns artigos eu trouxe para você, tá? 7.5, 7.6. Em relação às circunstâncias agravantes, por que tem uma pequena importância aqui saber das agravantes? Assim como na Lei dos Crimes Ambientais e no CTB, o CDC traz agravantes específicas, que não se confundem com as agravantes da parte geral do Código Penal, lá do artigo 61, que traz, por exemplo, a reincidência, que é uma agravante. Lembrando que a agravante ela é aplicada na segunda fase de execução da pena. Segunda fase de aplicação da pena. Então o juiz passa pela primeira fase, circunstâncias judiciais, segunda fase, circunstâncias legais, atenuantes e agravantes. Onde eu aplico as agravantes? Eu olho para o Código Penal, tem diversas agravantes lá. Por exemplo, embriaguez pré-ordenada, reincidência, são agravantes. Só que a legislação especial também pode trazer agravantes. A Lei dos Crimes Ambientais traz as agravantes lá no artigo 15. Artigo 15 da Lei dos Crimes Ambientais traz agravantes. Tem agravante lá interessante de o delito ser praticado à noite. Várias que caem em prova aí. E aqui as agravantes do CDC. Então saiba que o CDC também traz agravantes diferentemente, a mais, agravantes a mais do que o Código Penal. Pode cair na sua prova. Então dá uma olhada aqui na tela nessas agravantes. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. A calamidade também tem lá na Lei dos Crimes Ambientais. Não tem a grave crise econômica. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. Grave dano individual ou coletivo. Em prova cai. Só se ocasionar grave dano coletivo. Só do coletivo. Não, tá errado. Individual também. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Então você pratica o crime lá do CDC com aparência de ilicitude. Quando cometidos por servidor público ou por pessoa cuja condição econômica ou social seja manifestamente superior à da vítima. É a regra aí das empresas, Empresas de grande porte. Ou por servidor público. Em detrimento de operário ou rurícola. Olha o nome diferente aí, ó. Em detrimento do operário ou do rurícola, que trabalha aí na agricultura rural, vem de rural. De menor de 18 anos ou maior de 60 anos ou pessoas portadoras de deficiência mental, interditados ou não. Perceba que a lei não fala de deficiência física. Fala somente de deficiência mental, tá? Não se fala em deficiência física. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicação ou qualquer outros produtos ou serviços essenciais. Então, às vezes é um crime ali
do CDC que trata com produto essencial, medicamento essencial. Tá? Qualquer produto essencial. E por último, nosso artigo 80. Tá? Nosso artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, qualquer crime que envolva relação de consumo, então, não somente do CDC, poderão intervir como assistente do MP, são chamados assistente de acusação ou assistente do Ministério Público, os legitimados indicados nos artigos 82, incisos 3 e 4. São os órgãos de defesa do consumidor. Então, nos crimes do CDC, professor, quem é o assistente do MP? O assistente do MP, normalmente, é a vítima ou o parente da vítima, né? O CAD. Esses podem ser assistentes do MP. Então, normalmente, no crime de homicídio, tá, tem lá homicídio. Quem vai ser o órgão acusador? Ministério Público. Homicídio é ação penal pública incondicionada. O órgão acusador, Ministério Público. É possível que venha lá um advogado para que represente o assistente do Ministério Público, que normalmente é a família, a vítima. Tá? O CAD. Porque homicídio, a vítima morreu, né? A família da vítima. Entra o CAD. Além disso, além dessa assistência, essa parte final que é interessante, ó, na tela. Aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. A ação penal aqui é pública. A ação penal é pública. Mas se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal, é possível uma ação penal privada subsidiária da pública, pelo órgão de defesa. Pelo órgão de defesa do consumidor. Por aqueles órgãos de defesa do consumidor. E não por uma vítima. Cuidado com o seguinte, ó. Em regra, não é possível ação penal privada subsidiária nos crimes vagos. Professor, o que é um crime vago? Crime vago é aquele que não tem vítima determinada. Então, se o crime não envolver uma vítima determinada, não há que se falar em ação penal privada subsidiária, porque não tem vítima determinada. Tráfico de drogas, por exemplo. No tráfico de drogas, não é possível ação penal privada subsidiária da pública, porque não tem vítima determinada. Nos crimes vagos, não é possível ação penal privada subsidiária, em regra. Exceção, crime do CDC. No CDC, mesmo que não tenhamos uma vítima determinada, fazer publicidade enganosa, por exemplo, não tem vítima determinada. Mesmo que não tenhamos uma vítima determinada, é possível ação penal privada subsidiária da pública, pelo órgão de defesa do consumidor. Esse artigo 80 é um artigo extremamente relevante, tá? Ele traz um instituto diferente aqui. É uma possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública por um órgão de defesa e não pela vítima direta, nem pelo CAD. Tudo bem? Vamos adiante, vamos lá. Trouxe os delitos mais interessantes do CDC e os artigos mais importantes. Vamos ao CTB. Dá uma passadinha aqui no CTB. A multa reparatória poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Errado. Está lá o nosso 297, parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado. A penalidade de suspensão, essa aqui está caindo em prova, tá? Anota aí. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 6 meses a 5 anos. Essa está caindo muito em prova, tá? Questão aí de 2020. Está caindo bastante em prova. Gabarito errado. Olha o peguinho ali. 2 meses a 5 anos. Tá caindo bastante em prova. Artigo 293 do CTB. A penalidade de suspensão tem duração de 2 meses a 5 anos. Anota aí. Isso aqui é uma possibilidade de prova muito grande. 2 meses a 5 anos. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Isso aqui está correto. Ela pode ser imposta de forma isolada ou de forma cumulativa. Nosso 292 lá. Suspensão ou proibição de submeter a permissão ou habilitação pode ser imposta isolada ou cumulativamente. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotor, previsto no CTB, por serem crimes especiais, nunca se aplicam as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Altamente errado. Você sabe que conforme o artigo 12 do Código Penal, as normas gerais do Código Penal se aplicam à legislação especial, a não ser que a legislação especial disponha de modo diverso. Um bom exemplo disso aqui é o seguinte: artigo 121
do Código Penal, em seu parágrafo 3º, ele trata do homicídio culposo. E o CTB também trata do homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena é maior no CTB, tá? No Código Penal, o homicídio culposo no Código Penal é pena de 1 a 3 anos. No CTB é de 2 a 4. A pena é maior no CTB. Tudo bem? O homicídio culposo no trânsito tem uma pena maior. Só que o Código Penal, ele prevê o instituto do perdão judicial por homicídio culposo. É possível a aplicação do perdão judicial por homicídio culposo, lá no Código Penal. Se as consequências da infração atingirem o próprio agente de tal modo que seja desnecessária a aplicação da pena. No CTB, não existe previsão do perdão judicial por homicídio culposo no trânsito. Não existe previsão. Mas é aplicável o do Código Penal. Tá? É aplicável do Código Penal aí por uma analogia, sem problema. E nem a parte geral, é a parte especial do Código Penal. É uma regra geral de homicídio, mas é a parte especial do Código Penal. Agora, as regras gerais do Código Penal são aplicáveis no CTB? Sim. Regra de tentativa, por exemplo. Regra de erro. Regras gerais são aplicáveis. Beleza? Isso o próprio CTB fala na tela. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotor previsto neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso. Bem como a Lei 9.099, no que couber. Essa parte aqui você tem que aprender. Essa parte aqui, bem como a Lei 9.099, no que couber. O problema é nesse no que couber. Tá? Vamos aprender aqui a aplicação da Lei 9.099. Tá aí, 291, parágrafo 1º. Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099. Tá dizendo o seguinte pra gente, ó. Você tem que aprender o seguinte aqui. Quando você olha para os crimes do CTB, não são todos os crimes que são infrações de menor potencial ofensivo. Não são todos. 3 crimes não são. Os 2 principais que não são o homicídio culposo, tá? O homicídio culposo, 302, e a embriaguez ao volante. A embriaguez ao volante tem pena máxima de 3 anos. Logo, ela também não é infração de menor potencial ofensivo. Na embriaguez ao volante, cabe a suspensão condicional do processo. Tá? Na embriaguez ao volante, cabe a suspensão. Fora esses 2 são os mais importantes, que não são, tem a lesão culposa no CTB. A lesão culposa, que é o grande X aqui para sua prova, ela é uma infração, salvo se qualificada, ela é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas, mesmo sendo infração de menor potencial ofensivo, eu posso afastar a lei dos juizados em algumas hipóteses. É isso que cai em prova. Quando que na lesão eu afasto as regras de juizados em algumas hipóteses. Tudo bem? Na tela. Interessante isso daí. O nosso artigo 291, parágrafo 1º, ele diz, ó, exceto se o agente tiver, são 3 hipóteses. 3 hipóteses que você tem que decorar, tá? 3 hipóteses que você tem que decorar. Influência de álcool, bêbado, participando de racha e velocidade média, se o cara está com a velocidade superior em 50 km. São 3 hipóteses que você tem que decorar. Nessas 3 hipóteses, eu não aplicarei as regras dos juizados especiais criminais à lesão culposa. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, deverá ser instaurado inquérito policial. Você instaura inquérito. E não TCO. Ok? Tranquilo? O nosso artigo 303... Deixa eu colocar aqui. O nosso artigo 303 do CTB, cheguei nele aqui, diz o seguinte pra gente, artigo 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou habilitação para dirigir veículo. O 301, que é o homicídio, ele tem a pena de 2 a 4 anos. O 302 é o homicídio culposo. O 306, aqui é 2 a 4. O 306 é a embriaguez. Tá? A embriaguez aí não é culposa, não, a embriaguez dolosa. Nosso 306, ele tem a pena de 6 meses a 3 anos. Ok? Então guarda aqui o 303. Isso aqui é importante, o 303 tem a peninha lá relacionada de 6 meses a 2 anos. Ok? Decisão do Supremo, decisão recente aí do Supremo, relacionada ao artigo 304. O 304 é, entre aspas aqui, né, a fuga. O Supremo disse que esse artigo 304 ele é constitucional, tá? A pessoa que foge para... É um crime, tá? Isso aqui é um crime do CTB. Pessoa que foge para se imiscuir de responsabilidade civil, né? Tá lá no acidente de trânsito, a pessoa dá linha. Né? Essa fuga, essa da linha é crime, CTB. Muitos doutrinadores diziam, não, isso aí, esse crime aí ele é inconstitucional, porque ele fere o princípio do nemo tenere torcido tegere. O Supremo disse, não, esse crime ele é constitucional. Tudo bem? Espero você na continuidade para continuarmos a falar dos crimes do CTB e fecharmos com juizados especiais criminais, tá bom? Tchau, tchau.